Você joga Stardew Valley pra se divertir ou você espera a sua vida real no jogo? Olá, eu sou a Carol e sejam bem-vindos para mais um episódio de Conversas Solitárias para uma Sonhadora. No episódio de hoje eu vou estar falando sobre o jogo Stardew Valley, que é um jogo indie e que é considerado por muitos um jogo de conforto. Só que tem alguns sinais que mostram que talvez você não esteja jogando o jogo para se divertir. Eu vou trazer primeiro a problemática com uma situação que eu presenciei, que eu estive envolvida e que eu tomei uma providência em relação a isso para tornar o jogo mais divertido e trazer realmente essa sensação de conforto. Eu tenho um grupo de amigos que é composto por mim e mais 3 garotos, que eu já comentei várias vezes aqui no podcast e já participaram aqui do canal. E a gente joga faz muitos anos e recentemente a gente jogou Stardew Valley. Só que não foi a primeira vez. A primeira vez que a gente jogou, eu e o meu amigo G7, que também já apareceu aqui no podcast, eu acho que a gente exagerou muito nas informações que nós demos de cara para os outros dois jogadores. Porque as outras duas pessoas nunca tinham jogado o jogo e a gente já jogou multiplayer de cara, já falando, tipo, faz isso, faz aquilo. E sem mostrar exatamente como que o jogo funcionava e tal, e só mostramos que nós sabíamos jogar. Eu jogo Stardew Valley faz muitos anos e eu trouxe o G7 para jogar comigo. E ele ficou viciado muitas horas de jogo, mais horas de jogo na Steam do que as minhas horas. E isso trouxe uma competitividade muito grande. Só que no multiplayer a gente joga junto e não tem essa competitividade. Só que os dois outros componentes do grupo não sabiam como jogar o jogo e nunca tinham jogado o mundo sozinhos. E agora, quando a gente jogou recentemente, eu implementei uma regra para mim e pro G7 em que nós não poderíamos correr e não poderíamos falar, tipo, usar os nossos conhecimentos avançados para jogar o jogo, para tornar a experiência mais divertida e incluir os nossos amigos. O Stardew Valley pode trazer conforto através de várias coisas, vários componentes que o jogo possui, como o design, as músicas, a história e principalmente a liberdade que você pode ter em fazer as suas escolhas e não ser punido por causa disso. Então a proposta do jogo ser um jogo em que você pode fazer qualquer coisa e então você pode escapar da sua vida jogando um joguinho de fazenda onde você pode plantar, falar com NPCs, você pode pescar, minerar, fazer o que você quiser da vida naquele jogo. Traz essa liberdade, traz esse conforto que muitas pessoas buscam quando jogam um jogo. Só que muitas pessoas podem não ter realmente esse conforto e podem visar a produtividade. Uma coisa que está muito atrelada à nossa geração, ao mundo agora, é o imediatismo. E no jogo tem alguns sinais que mostram que a gente está correndo atrás das metas e não está realmente se divertindo. Alguns sinais são realmente não fazer as coisas por curiosidade, e sim pelas metas, pelas missões que o jogo propõe. Não falar com os NPCs sem um objetivo por trás. Quando o G7 jogou pela primeira vez, ele ficou muito amigo do Linus de primeira, e então ele foi contando todas as histórias que ele escutou, todos os diálogos e quão amável era o Linus. E eu fico pensando, eu nunca conheci o Linus, realmente. Eu nunca conheci um NPC do Stardew Valley tão profundamente assim, a não ser o Alex. Só um pouquinho do Alex, porque eu casei com ele na maior parte dos meus saves. Outro sinal também é você simplesmente dormir só quando você está exausto. Porque no multiplayer, pelo menos, você tem como tirar um cochilo durante o dia. Só que quando você está jogando sozinho, você ou vai ficar pausando várias vezes para repensar e ver as coisas que você vai fazer agindo com planejamento. E também dormir tarde ou exausto também é um sinal que demonstra que você está tentando aproveitar o seu dia ao máximo. E, no caso, isso pode ser negativo, porque como você aproveita seu dia? Você aproveita seu dia fazendo alguma missão? Ou você só tá, tipo, andando pela cidade vendo o que tá acontecendo? E um outro sinal que eu vi em um vídeo, que todas as referências bibliográficas eu coloco aí na descrição, e aí na tela quando eu comento delas, eu vi um vídeo do YouTube que me impactou bastante. E foi exatamente o que eu propus quando eu joguei com os meninos, que foi correr, pelo menos. E os G7 estávamos muito acostumados a só correr, andar correndo no jogo. E isso meio que parece que quando a gente anda, a gente tem aquele impacto que, nossa, que devagar, né? E muita gente busca outros métodos, outros acessórios, por exemplo, aqueles anéis,
pra você correr mais rápido no jogo, porque correr dessa velocidade já não tá o suficiente. E dessa forma eu percebi que eu nunca realmente andei no jogo. Eu só ando correndo. E isso foi um impacto pra mim, porque a gente está correndo o tempo todo. Quando você corre, você pode estar correndo por algum objetivo, mas você não aprecia as coisas da sua volta. Você pode até apreciar, só que você andando... Eu tive esse baque muito grande quando eu tava andando nessa última jogatina. E eu fiquei, tipo... Eu fiquei planejando as coisas que eu ia fazer, porque pra eu sair de casa e chegar em casa no horário bom, eu tinha que sair de casa pelo menos meio-dia pra ir pescar e ir embora do mar, por exemplo. 8 horas da noite pra poder conseguir chegar em casa sem ficar 2 horas da manhã fora de casa. Isso me deixou tão cansativa e por isso que eu tentei implementar isso na jogatina. Porque a gente correndo e sabendo o que fazer no jogo, todas as coisas, os conhecimentos que a gente possui do jogo, o jogo ia ser algo tão visado à produtividade que então eu decidi cortar isso da gente. Ah, mas o jogo também colabora para que você corra atrás das coisas, porque o jogo fala basicamente para você, né, correr atrás do capitalismo, do seu dinheiro, e tem missões que tem um tempo determinado para você fazer. Basicamente, tudo nesse jogo você planta e colhe. O jogo Stardew Valley trabalha com missões pequenas, que você recebe pequenas recompensas e coisas que, se você completar um negocinho do centro comunitário, você vai ganhar alguma coisa em troca. E essas pequenas recompensas, essas pequenas missões, tá na nossa vida também pra gente conseguir agradecer e ter um momento de gratidão pelas coisas que a gente já fez. Todos os processos da sua vida e do Stardew Valley você tem que plantar, regar e colher. Você não pode esperar que as coisas aconteçam tão rapidamente. E por isso que tem a etapa regar no seu dia. Eu não tô falando somente de plantas, eu estou falando também da sua vida. Mas dentro do jogo tem essa dinâmica que se você esquecer de regar uma planta um dia, ela não vai morrer. Você não vai ter uma punição por isso. Ela só não vai crescer. Mas você não vai ser punido caso você deixe de fazer alguma coisa durante um dia. Porque você vai ter milhares de outros dias pra você fazer no jogo. E até a missão dos 3 anos, caso você não consiga concluir tudo em 3 anos, você tem como dar um diamante lá para o negócio do avô, que ele vai reavaliar você. Então, caso você não queira correr exatamente, visar tanto a produtividade no seu processo dos 3 anos, quando você completar a missão lá para os 7 anos do jogo, ou até menos, até mais, fazendo no seu ritmo, você pode só pedir uma reavaliação e ele vai te dar. Claro que a missão dos 3 anos não é quase nada. O Stardew Valley é mais que isso, porque a missão dos 3 anos é bem pouquinho e eu nunca saí dessa etapa. E pode dar até uma sensação de vazio do que a gente faz depois dessa missão de 3 anos. Só que o jogo é muito mais do que aquilo e você fica atrelado só a uma missão. Só que o jogo é muito mais do que aquilo que você fez. E a missão dos 3 anos é só, basicamente, menos da metade do jogo, eu acho. E é muito interessante como a construção do jogo permite esse tipo de coisa, porque você não é obrigado a nada. Se você quiser estar lá jogando Stardew Valley para fugir de um dia de trabalho, você pode. Só que você realmente está fugindo de um dia de trabalho ou você está buscando algo em troca quando você está fazendo alguma coisa? Meus pensamentos são basicamente esses. É mais um alerta e um convite para vocês reavaliarem a forma como vocês estão jogando Stardew Valley e outros jogos, porque eu citei o exemplo do Stardew Valley porque é um jogo que pode ser considerado de conforto para muitas pessoas, e até por mim é um jogo de conforto, só que eu percebi, diante dessa problemática toda, que às vezes você não está sendo jogando para o conforto. Você está visando alguma coisa por trás disso. Eu deixo meu convite, então, de vocês tentarem fazer alguma coisa no Stardew Valley para desacelerar. Tentem não visar somente pela missão dos 3 anos ou pelo zerar o jogo. Tentem fazer as coisas por curiosidade. Eu não sei se eu já fiz alguma comida ou bebida, alguma coisa culinária
do Stardew Valley que não fosse por missão ou para dar para algum NPC. Eu te convido também a algum dia aleatório do seu jogo você ir lá no bar e conversar com as pessoas, jogar um minigame, socializar. E também ver se é necessário correr a todo momento que você está jogando e tentar ver o significado por trás do jogo, toda a história que o jogo carrega e até por curiosidade ver alguma história, algum background de algum NPC que pode ser interessante, igual do Linus, que eu fiquei interessada em saber. Eu não lembro exatamente o que o G7 me disse, só que ele sabia o background do Linus. Mesmo que seja uma coisa bobinha, você saber o background de um NPC de Stardew Valley, ter esse conhecimento na sua vida, é algo que você vai estar aproveitando no momento. Então eu deixo aqui meu convite para vocês para fazerem algumas dessas coisas. Montar uma coleção de peixes estranhos, fazer uma coleção, sei lá, eu acho isso interessante. Você dizer para alguém que tem uma coleção de cogumelos inteira no seu baú, eu acho super interessante ter. Eu agora eu fiquei pensando nisso, talvez eu faça isso em algum momento. Fazer um ranking de peixes estranhos que você já pescou e tipo, nem que precise mostrar pra alguém, mas pra ter uma coleção de peixes estranhos no seu baú. Essas falas não foram só minhas. Eu busquei outros artigos, vídeos que falavam sobre isso. Eu vou deixar todas as referências aí na descrição. A história que eu falei no início é obviamente minha. Eu vou pedir pro meu amigo também deixar um comentário motivacional pra vocês aqui. Porque eu tô trazendo esse vídeo também pra fazer um alerta pra ele. Porque eu falei basicamente tudo que eu falei aqui eu também falei pra ele. E eu estou te alertando, tá entendendo? Mas foi esse basicamente o vídeo. Percebam que eu estou com uma caneca do Stardew Valley de café, que na verdade tem água, porque eu não bebo café enquanto eu gravo, e tudo é uma farsa. Eu coloco água aqui dentro pra me hidratar, obviamente. E tem outros detalhes aqui na caneca. Eu espero que vocês tenham gostado. E que tenha servido de um alerta e uma coisa que tenha aberto a mente de vocês em relação a isso. E não somente a Stardew Valley, eu repito. Um grande beijo pra vocês. Acessem o artigo do Substack que vai sair que tem relação com esse episódio. Geralmente sai um dia depois e eu deixo o link do Substack aí na descrição. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!